América Latina. Aqui se produz grande parte da riqueza do planeta. Mas os trilhos e vagões, com o ouro e suor de nosso povo, deixam para trás um rastro de pobreza e injustiça. Colonização, subdesenvolvimento, subimperialismo ou capitalismo. Rui Mauro Marini pertence a uma geração que interpretou a realidade social latino-americana para instrumentalizar a luta social. A dialética da dependência é o seu principal legado, um estudo rigoroso da realidade econômica e social da América Latina. Rui Mauro Marini é de uma estirpe de pessoas, de intelectuais, que era muito comum nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, que é o intelectual militante, que não elaborava o pensamento só por livre pensar, elaborava o pensamento com o objetivo claro de entender a realidade para transformá-la. Rui Mauro nasceu em Barbacena, Minas Gerais, em 1932. Com 21 anos, já no Rio de Janeiro, iniciou o curso de Direito, mas logo em seguida é aprovado na Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas. Ali, inicia seus estudos nas ciências sociais e os primeiros contatos com a teoria nacional desenvolvimentista da CEPAL, por intermédio do professor Guerreiro Ramos. E nesse momento, insere-se no debate que tomou lugar nos anos 50 e 60 sobre os diferentes projetos para a superação da desigualdade social no Brasil e América Latina. A escola e o debate da dependência nascem nesse período histórico em que estão ocorrendo situações muito concretas de revoltas, reformas e revoluções e que os intelectuais começam a se perguntar sobre o que está acontecendo e se o desenvolvimento até então ocorrido foi ou não suficiente para melhorar a condição de vida do povo. A expectativa da CEPAL, a expectativa do movimento nacionalista de que esse desenvolvimento industrial ia gerar uma economia, digamos, que pudesse seguir o caminho das economias desenvolvidas, etc., era falso. Por quê? Porque exatamente o setor mais avançado, que era o setor industrial, onde estava a base dinâmica da economia, já estava em mão do capital internacional. Antes, as máquinas vinham com mercadoria, pegava-se o dinheiro das exportações, comprava-se máquina, elas vinham com mercadoria. A partir do segundo pós-guerra, mais ou menos, as burguesias resolvem penetrar no cerne dessa economia latino-americana, isso é a dependência. Então, as mercadorias não vêm mais como mercadoria, as máquinas não vêm mais como mercadorias, mas como investimento de capital. Entendeu? Isso é a dependência. O grau de entrega nosso foi muito impressionante porque, por exemplo, nós criamos um setor industrial muito importante, sobretudo a indústria automobilística, que era a indústria mais dinâmica no mundo nesse momento. Criamos uma indústria automobilística para o mercado interno, com um alto protecionismo para empresas estrangeiras. Então, para esse grupo, na verdade, a gente tem que entender o que se produz na América Latina, para onde se vai o que se produz e como essa forma de produzir tem um caráter muito particular. Em outras palavras, não é no resultado da venda dos produtos que eu tenho que explicar o papel da América Latina, senão no modo mesmo de produzir mercadorias. Uma luta realmente pelo desenvolvimento do país, pela solução dos grandes problemas econômicos e para que nós pudéssemos ter uma outra posição no processo político mundial, ia seguir um caminho e tinha que seguir um caminho socialista. Quando a Revolução Cubana surge, a definição não pode mais ficar no plano simplesmente nacional-democrático. Nós tínhamos que assumir realmente uma perspectiva mais ampla e quem nos oferecia essa perspectiva para pensar o mundo de um ponto de vista mais avançado era o marxismo. Então o estudo do marxismo passou a ser uma necessidade para nós. Ele comenta para mim o seguinte, que ele naquele momento, em torno dos 26 anos, ele tem o primeiro contato de fato com o marxismo. E ele se surpreendeu na França. O marxismo virou uma coisa assim, né? O objeto mesmo de estudo dele a partir daí.
ele militava aqui no Rio de Janeiro, foi para a França com a bolsa de estudos, e quando ele voltou da França também estava decidido a ajudar a criar as condições para um partido revolucionário. A Organização Revolucionária Marxista Política Operária foi fundada em 1961, no Brasil. Destacou-se com suas propostas sobre o caráter socialista da Revolução Brasileira. Conheci o Rui Mauro, eu e a Vânia, que era minha companheira já, esposa na época. Nós nos conhecemos numa reunião da Política Operária, era a segunda reunião oficial da Política Operária. A gente queria criar as condições para o surgimento de um partido revolucionário no Brasil. A gente não pretendia ser o partido, mas o fator que criaria as condições para o surgimento desse partido. Quando a política operária já existia, começando uma discussão sobre a tendência que havia de armar um golpe de Estado no país. E nós já tínhamos tido uns 2 ou 3 ameaças em que a gente já começou a testar, a organizar uma base clandestina para poder resistir ao golpe. Tinha certeza que o golpe vinha. Tem aquela coleção Cadernos do Povo Brasileiro, tinha um dos volumes, que eu não me lembro quem escreveu, era uma pergunta: quem dará o golpe no Brasil? Cuba inspirava a América Latina a se levantar contra a dominação imperialista. E com o temor de novas revoluções, as classes dominantes impuseram, com força militar, seu projeto, sua tortura e sua voz. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Foi por essa época que o Teotônio nos disse que estava para vir para a Universidade de Brasília um amigo dele, um companheiro dele, sei lá, que era uma pessoa que tinha trabalhos muito importantes sobre a questão política da América Latina. O Rui Mauro veio para Brasília, salvo engano, no ano de 1963. E depois, quando nós nos encontramos em Brasília, nós fizemos um seminário do Capital que nos permitiu, digamos, fazer um trabalho de síntese, né, bastante grande de todo esse esforço intelectual tão grande que a gente tinha feito, né, em todo esse período. Muito autodidata, mas com muita referência. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país. Quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Então é importante dizer que esse debate ele está inserido num contexto muito concreto da luta de classes da América Latina e do mundo, em que os dois modos de produção, capitalismo e socialismo, se apresentavam como disputa e como viabilidade concreta. Em outras palavras, não era um debate da batalha das ideias, era um debate da realidade, do plano político da história, que se revertia então em reflexões teóricas. Rui Mauro foi demitido no primeiro momento porque eles tinham medo dos intelectuais que formavam grupos na esquerda, que eram da liderança dos grupos da liderança. Um deles era Rui Mauro Marini. E Rui Mauro não era a pessoa de participar de comícios, não era a pessoa de participar, mas o Rui Mauro era um grande formulador, um estrategista fantástico. Quando o Mauro estava sendo ainda perseguido antes de ser preso, a Aeronáutica envia
um suboficial. Todas as noites na casa da minha mãe, ela era obrigada a abrir a porta e receber o sujeito para sentar ele no sofá. E ele ficava lá esperando o Mauro aparecer. Pô, cara, pacientemente esperando, né? Ele e mais um monte de gente também da Polópolis foram presos. Ele me contava que a primeira coisa que ele fazia era levantar, fazer a barba, tomar o banho e se manter impecável, porque ele disse que era uma das formas de impor respeito aos milicos. Ele saiu da prisão para a embaixada, porque nessa época tinha ainda habeas corpus. Isso aí, em 68, acaba esse negócio, né? Mas ainda nesse período do início do golpe, né? Foi em 65. Aí sai da prisão direto, mas sai expulso do país, né? Tipo assim, ok, vamos tirar da prisão, mas vai embora. Chega a uma conclusão que o melhor é que ele saísse, mas com uma missão nessa época, que ele ia sair com a missão do contato com os cubanos para apoiar, digamos, a nossa perspectiva dentro dessa armação que agora tinha recuado, tinha sido preso o pessoal também de Caparaó, etc. A situação era outra, era preciso pensar uma coisa de longo prazo, muito mais, com muito mais tempo. Né? Todos os pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Então, realmente, o quadro político se rearma completamente. E eu acho que os cubanos não queriam se comprometer muito com ninguém até saber exatamente para onde as coisas iam. No México, Rui Mauro trabalha como professor e pesquisador no Colégio do México e segue seus esforços para entender o capitalismo à luz da luta de classes na América Latina. E ainda em 1965, traz um novo ponto de vista para entender o golpe de 64 no Brasil. Explica a estratégia da burguesia nacional e internacional para construir as bases de uma nova fase de expansão do capitalismo. Quando eu vou para o Chile, eu já entro em contato com o Rui por correspondência, etc. Ele já manda os trabalhos dele para mim, que eu publico na revista do Partido Socialista Chileno, e depois na Mons Review, que tinha uma sede no Chile também, e a gente fica muito em contato. Além das publicações no Chile, Rui Mauro publica na revista cubana Tricontinental o ensaio Subdesenvolvimento e Revolução na América Latina. Nos anos já 66, 67, nesse momento, já, digamos, a Revolução Democrático-Burguesa Mexicana começava já a criar uma burguesia muito forte, muito poderosa, cada vez mais, digamos, disposta a uma submissão ao capital internacional, né? E particularmente americano. Daí já está muito claro que o México iria para um caminho similar. La manifestación del 2 de octubre parecía tranquila. No había granaderos armados y amenazantes. Llegaron como 6,000 personas. Después de que un helicóptero lanzó 2 bengalas verdes, se oyó un ruido atronador de carros blindados y la Plaza de las Tres Culturas fue rodeada por los 4 lados. Pior ainda é que as manifestações estudantis muito radicais nesse momento, nesse quadro mundial, inclusive, de movimentos muito radicais, ele vai levar em 68 a uma repressão brutal ao movimento estudantil. E nesse momento o Rui já estava escrevendo na imprensa mexicana e foi considerado como um dos líderes desse movimento
vamos dizer, o quadro intelectual desse movimento estudantil. Aí, então, os mexicanos gentilmente disseram que ele tinha que ir embora, senão não costumam brincar os mexicanos. Então, teve que sair e, então, nesse momento que ele veio para o Chile. Foi convidado a se retirar, porque se ele não se retirasse, iam sumir com ele. Não era nada educado. Era educado, mas sabia quais são as consequências e até onde que ia. Então ele avisou para nós. E a gente foi mexer os pauzinhos lá com o pessoal da Unidade Popular, com o pessoal de burocracia. A gente não tinha nenhum contato, mas pelo ruim nós fizemos. E fomos esperar ele no aeroporto. Eu me lembro que ele chegou em pânico, porque os mexicanos convidaram ele a se retirar e meteram ele no avião sem um documento. As lutas populares no Chile propiciaram um rápido processo de amadurecimento político. Rui Mauro vincula-se organicamente com o MIR, sigla em espanhol para Movimento de Esquerda Revolucionária. Não deu para ele entrar no Centro de Estudos Socioeconômicos, onde eu estava, porque não havia posto naquele momento para ele. Mas conseguimos que ele fosse para Concepción, onde estava se criando o MIR. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la Unidad Popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los puntos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. Para eles foi uma coisa, se abriram muito por Rui e queriam que ele participasse, e ele foi sendo captado por eles, né? E virou dirigente. O sea, se encuentra con estos jóvenes, un poco más jóvenes que él, que dirigen ese movimiento de izquierda revolucionaria, y comienza un largo tiempo en que la vida de Rui Mauro Marini se confunde, es todo lo mismo. Es profesor, investigador, escribe, es militante del MIR, es miembro del Comité Central del MIR muy rápidamente, no sé exactamente en qué momento. Compañeros, con ustedes el compañero presidente Salvador Allende. El presidente Salvador Allende. Nesse momento nós conseguimos um posto para ele lá no CESO e ele veio para Santiago. Mas quando ele veio para Santiago já veio como dirigente do MIR. Estábamos reformulando los planes y programas de estudios de la Escuela de Sociología. Entonces necesitábamos ayuda de alguien que tuviera mayores conocimientos para poder formular un programa adecuado. Y algún compañero nos menciona que hay un profesor brasileño que está viajando entre Concepción y Santiago, que venía de un exilio desde México y que podía ayudarnos. Y entonces pues lo ubicamos y comenzamos a trabajar en formular el plan de estudio de la Escuela de Sociología. Nosotros ya teníamos cierta idea de que no se podía ser sociólogo sin saber economía, y después de las conversaciones con Rui Mauro nos quedó absolutamente claro de que era imposible pensar la vida social sin conocer el funcionamiento de la economia de uma sociedade. Nós já tínhamos visto os limites de uma independência só política. E política, inclusive a própria independência política ficava comprometida se você não resolvia a dependência econômica. E a essência dessa dependência econômica que era uma posição subordinada na divisão do trabalho mundial. A esquerda tinha tomado poder. Não, tinha tomado o governo, mas não tinha tomado poder.
Então, tomamos o governo, mas não tomamos o poder. Então, havia uma diferença substancial nisso. Tinha que se preparar para tomar o poder, porque isso aí que importava. O processo chileno colocava uma questão de ordem internacional. É possível fazer uma transição salarial dentro de um quadro estatal e legal, etc., burguês? A questão está lançada, né? É uma coisa muito dramática, né? Porque é um processo maravilhoso, com participação popular fantástica, com um debate colossal, né? Com uma situação que você escrevia era uma referência, de fato, para a luta concreta que está na imagem, né? Nesse período, Rui Mauro escreve sua principal obra, Dialética da Dependência. Aí vem toda a elucubração, que é a posteriori, que o Rui Mauro faz depois. Quando ele vai, fica um período do México e volta com a Dialética da Dependência pronta, em que ele trata de mostrar, ele analisa o fenômeno na América Latina. Mas isso não quer dizer que não exista nas outras partes do mundo, claro que existe. Ele mostra o fenômeno ele cria dois conceitos fundamentais. Um é o da superexploração e o outro é do subimperialismo. Superexploração é a remuneração da força de trabalho a um preço inferior ao seu valor real. O que significa a superexploração da força de trabalho? Significa que o trabalhador latino-americano era remunerado por um salário abaixo do valor da sua força de trabalho. O que é o valor da força de trabalho? É aquilo que o trabalhador necessita para poder reproduzir-se em condições sociais dadas. Quando você paga abaixo disso, paga abaixo do que seria necessário para reproduzir a força de trabalho em condições sociais dadas, você está superexplorando a força de trabalho. Então, Marinho dizer que se pagava salários abaixo do valor, além disso, intensificava o uso da mão de obra, o uso da força de trabalho, e aumentava a jornada de trabalho sem necessariamente aumentar o pagamento do trabalhador. Se detenía mucho en los procesos de trabajo y decía, es ahí en el proceso de trabajo donde es el espacio de la mayor contradicción, de la más clara contradicción entre capital y trabajo, ¿no? Y yo pienso que para él la dialéctica empezaba ahí. Então, pegando o exemplo da Volkswagen, aonde está a superexploração relativa de um metalúrgico da Volkswagen? É que ele trabalha aqui na fabricação do Gol. Lá na Alemanha, o mesmo operário, na mesma função, para o mesmo veículo, ganha $6.000 por mês. Aqui, o mesmo metalúrgico, com o mesmo carro, que vai ser vendido pelo mesmo preço no mercado internacional, ele ganha R$3.000, que é um baita salário para a economia brasileira, mas que representa $1.500. Então, comparando $1.500 do metalúrgico brasileiro com os $6.000 do metalúrgico da mesma Volkswagen em Stuttgart, ou em Frankfurt, ou não sei onde está a fábrica, há uma superexploração do nosso operário, que é exportar aquele valor dentro do preço do Gol, que é vendido na Arábia Saudita, para o México, para não sei quem. A mortalidade infantil no Brasil começou a diminuir agora no período recente e tal, mas era uma das mais altas do mundo. Né? Isso significa que o trabalhador está tendo dificuldade de se reproduzir em condições de sociedade, de criar o seu filho. Está tendo dificuldade com o salário que ganha criar o seu filho. Por que vem a mortalidade infantil? Por que morre tanta criança até 1 ano de idade? Né? Porque o trabalhador estava sem condição de garantir o sustento do seu filho até 1 ano de idade. Né? E isso é expressão do fato de ganhar abaixo do valor da força de trabalho. A teoria da dependência é super necessária, porque é ela que consegue nos explicar por que a economia brasileira e a economia da América Latina está condenada, dentro do capitalismo, a ser sempre subalterna ao polo central de acumulação do capitalismo mundial. Hoy día nuevamente un patrón exportador funcionando en América Latina, y ese patrón exportador no se sustenta en una elevación de la capacidad productiva, no se sustenta en que los trabajadores, en que el capital está haciendo grandes inversiones en conocimientos, en investigación para aliviar las condiciones laborales.
En pleno siglo XXI, el capital en América Latina ha lanzado a los trabajadores a la época del siglo XIX. O conceito de subimperialismo designa um processo dinâmico do capitalismo nacional, que sob a ditadura civil e militar se expande de acordo com os interesses do capital internacional para as economias regionais sob os limites dos monopólios mundiais. A teoria do subimperialismo quer dizer que a economia brasileira é subordinada ao imperialismo. E ela funciona de acordo com a lógica dos interesses do capital internacional. Es una noción que implica complejizar el análisis de las relaciones internacionales, entendiendo que economías y formaciones sociales dependientes alcancen un nivel de madurez capitalista que las ponga en un punto donde estas economías se tengan que proyectar a su vez hacia el exterior, se tengan que proyectar hacia la búsqueda de mercados, la búsqueda de fuentes de energía, etcétera, muy semejante a la condición imperialista, pero en el contexto de economías subordinadas, subordinadas a las potencias imperialistas, al poder imperialista. Se a eles interessa produzir automóvel aqui, vão produzir automóvel. Mas como não interessa produzir comida, não vão produzir comida. Como não interessa produzir roupa, eles vão produzir roupa na China, na Índia, mas não no Brasil. Por quê? Porque a América Latina não produz para ela mesma. A América Latina produz para as economias centrais. Os consumidores finais não são pensados internamente, são pensados externamente. A dependência, ela subordina as economias da América Latina às economias centrais, né? Consequentemente, dificulta a relação entre elas. Nos momentos em que a dependência entra em crise, abre espaço para o avanço da integração. La historia es viva, se está haciendo en ese procedimiento dialéctico de interacción todos los días, y esa era la idea. O sea, hay una dependencia, pero es una dependencia que podemos romper. ¿Cómo la podemos romper? Para Ruy había que salir del capitalismo para romperla. Entonces, inmediatamente nos remite al tema, la reproducción del capital. ¿Cómo se reproduce? Nos remite a los problemas. Entonces, ¿quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen el poder político? A veces, y no pocas, la voz de la amargura aprieta mi garganta, pero me tiembla la lucha de ustedes, el coraje de ustedes, la decisión de ustedes. Ele me conta que no início lá do golpe chileno, ele andava armado com escolta do Mir. Ele ficou pelo menos uns 2 meses assim, se deslocando por Santiago dessa forma. E ele disse, eu não queria ir embora de jeito nenhum. Mas a estrutura do Mir não cabia ficar protegendo uma pessoa daquela forma. Não só ele, como outros líderes, foram todos mandados para fora. A volta dele para o México estava complicadíssima. Teve que mexer muito o pauzinho. Muita gente mexeu o pauzinho para poder levar ele para lá. A muy poco tiempo de que él llegue a México, yo había llegado meses antes que él al exilio. Él llega posteriormente, después de una estadía en Panamá y en Alemania y no sé en qué otra parte,
y se plantea la necesidad de crear un centro de reflexión para seguir apoyando las tareas de políticas en Chile, pero el horizonte que se abre es mucho más amplio porque en México se reúne un exilio enorme, un exilio argentinos, brasileños, peruanos, nicaragüenses, chilenos, etc. Entonces, este centro, pensado inicialmente como un centro que iba a estar colaborando con las tareas de reflexión en torno a los problemas en Chile, se termina convirtiendo en un centro de reflexión de América Latina, digamos. No México, polo de resistência dos exilados, Marini integra o Centro de Estudos Latino-Americanos da UNAM. Eu fui estudar no México e já o conhecia de escritos que circulavam aqui no Brasil durante a ditadura militar de forma clandestina, mimeografada, né? Aqueles textos que eram capítulos dos livros que ele já vinha publicando, sobretudo no Chile. Então ele já era uma referência, digamos, por uma nova geração de militantes que atuávamos na clandestinidade aqui no Brasil. Então eu cheguei com uma imagem até bastante idealista sobre essa personagem, né? Ele era idealizado na universidade também, né? Ele lá era uma vaca sagrada. Tinha seguidores dele que se autodenominavam marinistas, como tinha guevaristas, trotskistas, leninistas, stalinistas, maoístas, um monte de ista, tinha marinista. Mas ele conta que ele falou para 100 mil pessoas na Alemanha, representando o MIR, né? Imagina, ele tímido, pequenininho, perto daqueles alemães enormes, né? Fortes, e o Rui é aquela coisa pequena, né? Ele foi professor da minha turma do Capital. Logo nas primeiras aulas e que nos conhecemos como aluno e como professor, o que me impactou é que eu tinha uma imagem dele meio idealista, assim, de como dirigente do MIR, como intelectual, revolucionário. Ou seja, sempre na cabeça do jovem tu imagina que o professor vai entrar fardado de militar com uma boina e com um fuzil nas costas, né? Pela radicalidade das ideias que circulavam na clandestinidade. E eu fiquei chocado, porque logo nas primeiras aulas ele vinha sempre vestido de terno, mantinha sempre uma distância com os alunos, porém, ao mesmo tempo, ele ia ganhando o carinho dos estudantes. Ele nos impregnou uma ideia de que nós, para sermos revolucionários, tínhamos que ter rigor científico e conhecer com detalhe as leis que regiam o capitalismo, para conhecê-lo com profundidade e poder, então, transformá-lo. Esses intelectuais estão vivendo o exílio, são perseguidos, são resultado de um dos períodos mais nefastos da história da América Latina, mas ao mesmo tempo esse exílio os permitiu conhecer concretamente uma América Latina antes não conhecida. Então, é doído e ao mesmo tempo é maravilhoso esse encontro, né? Vai ter o México, vai ter o Chile, vai ter a América Central como palco das revoluções, dos encontros, das formações políticas, né? Então não é um momento qualquer, é isso que eu quero reforçar. É o momento de uma disputa concreta por um projeto de sociedade. Em seu processo de retorno, Rui Mauro reencontra um Brasil mais dependente, com uma acentuada desigualdade social e com um pensamento crítico fragilizado, resultado da censura e da repressão. Acho que foi doloroso para ele a volta. Ele queria muito voltar, com certeza. Já era 1979, né, quando tem a anistia, né? A vontade dele de voltar e ter uma atuação política que era grande. Ele tem um papel político muito forte lá fora. Ele tem uma produção acadêmica muito forte lá fora. Durante todo esse tempo ele foi bloqueado aqui no Brasil.
A teoria marxista da dependência não acredita que o capitalismo possa dar resposta para as desigualdades sociais. Todo o contrário. Para este grupo, o capitalismo só pode acelerar, acentuar o processo desigual, porque é inerente à sua forma de funcionamento. No entanto, esse grupo não foi, naquele período, o grupo vitorioso e está debatendo isso fora do país. Essas ideias não chegam no país nesse período. Esse debate, que nós estamos chamando de debate, é um debate feito na América Latina pelos exilados, mas no Brasil ele ganha uma força de uma ideia hegemônica que é a do Fernando Henrique Cardoso. Portanto, eu estou dizendo que há duas perversidades. Uma perversidade intelectual de se apresentar como única leitura e interpretação sobre a atual situação dos anos 60, que já é uma briga política, que vai o permitir a se transformar num intelectual, na política, que tem um projeto de país, e, por outro lado, esses sujeitos continuam invisíveis no debate intelectual brasileiro. Depois veio a era do Fernando Henrique Cardoso, em que, de novo, nós tivemos um segundo prejuízo, que quando você falava em teoria da dependência, era interpretado com a teoria do Fernando Henrique. É claro que na mídia ele não teria a menor possibilidade de ser levado em frente. E nas cátedras também não. Os professores catedráticos de ciência política e de sociologia jamais adotariam os trabalhos do Rui Mauro. Ou do Teotônio, né? Ou de Vânia. O famoso artigo Fernando Henrique com o Serra atacando o Rui, ele não teve, a resposta do Rui não foi publicada no Brasil. Então, aparecemos para a intelectualidade brasileira como as condenações que o Fernando e o Serra fizeram de nós, deformando o nosso pensamento muito seriamente. Muito seriamente. A resposta do Rui mostrava isso e mostrava que se tratava realmente de armar as condições para servir totalmente um projeto burguês no Brasil, internacional, etc., que terminou sendo aberto quando o Fernando chega na presidência. A serviço do capital internacional, das privatizações, etc., enfim, tudo isso já estava formulado no ataque que foi feito a nós. Finalmente, minha opinião, eu acho que a teoria da dependência vai cumprir um papel que ela poderia ter cumprido na década de 80 e foi marginalizada, e da década de 90, quando ela foi confundida pelo Fernando Henrique Cardoso. Então agora eu acho que ela ressurge no seu estado mais puro, digamos assim. A teoria marxista da dependência, ao afirmar o caráter dependente dos países latino-americanos, continua atual para entender as causas das desigualdades sociais no Brasil e para propor a sua superação. A mí no me gusta vivir en una realidad que no entiendo. Entonces yo pienso que para los jóvenes es muy importante saber que su realidad tiene raíces, tiene correas de transmisión, de relación, y que esto que llamamos globalización va hasta allá, hasta la punta de esas raíces, ¿no? No es más que un nuevo estadio en esa capacidad del capital de ir subordinando todos aquellos rubros, todos aquellos sectores, todas aquellas novedades que él mismo ha ido construyendo. Antes tenía una subordinación lejana, pero que hoy día necesita tomarlos y meterlos dentro de sus circuitos de reproducción. Então, o que o capital busca fazer nesse período de crise? Ele sempre faz isso, mas agora ele é com muito mais intensidade isso. Ele se movimenta para se apropriar daqueles locais, dos melhores locais, seja de minério, seja de água, seja de energia de todo tipo.
Eso les permite mantener también un gran poder sobre el mundo, sobre la sociedad mundial. Pues, por ejemplo, aquel que puede acaparar el petróleo, la mayor cantidad de petróleo que hay en el planeta, puede decidir también qué cosas se hace y cómo se hace en este planeta. Entonces, son recursos fundamentales. El mundo hoy no funciona sin petróleo, pero no funciona tampoco sin agua. Entonces el capital requiere vencer nuestra resistencia o requiere sacarnos del lugar para apropiarse los recursos. ...50% das exportações foi de ferro, soja, petróleo, cana e carne. E o que é a característica dessa indústria aqui? Essa indústria no Brasil é isenta de impostos. O ferro só paga 2% de royalty, mais nada. A Lei Candir isenta tudo. Eles recebem energia de graça, baratíssima, organizam essa cadeia que nem eu falei e exportam os produtos. É assim que tem sido. En esos momentos, lo que está ocurriendo en América Latina es un proceso brutal de despojo. Despojo de prestaciones sociales, despojo de salarios, despojo de tierras. Todo que va a parar a los bolsillos del capital. E nós temos percebido que esse modelo ele tem como principal característica garantir altos benefícios ao capital, às grandes corporações transacionais e aos bancos, e em contrapartida do outro lado, em penalizar o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. No solo en América Latina, en el sistema mundial capitalista, ha habido un brutal proceso de concentración de riquezas. Porque ¿qué quiere decir que hayan predominado patrones exportadores en América Latina? Están más preocupados del consumo de los trabajadores europeos, de los trabajadores asiáticos, de los trabajadores estadounidenses. Y están poco o nada preocupados del consumo y de las necesidades del grueso de la población trabajadora local. Hay una gran fuerza, tremenda fuerza del poder para ir imponiendo condiciones, rumbos, maneras, para irse apropiando las riquezas, pero en el que el capital no está solo. En los territorios hay gente, y hay gente incluso que vive ahí desde antes de que llegara el capital. Todo esto tiene que ver con esa dialéctica, ¿no? Eso que fue construyendo Ruy en sus trabajos durante todo el tiempo, lo que permitió fue ver cómo el capital, estas grandes empresas se fueron haciendo más grandes, más poderosas, y qué herramientas, qué mecanismos tenían para convencernos, no solo a nosotros, sino a los estados en donde nosotros estamos, al Estado brasileño, al Estado peruano, de coparticipar en estos procesos de saqueo, en estos procesos de apropiación. Esa es una dialéctica, esa es dialéctica de la dependencia. O sea, esa dialéctica de la dependencia es también una metodología para entender el capitalismo en cada uno de sus momentos de desarrollo. Então, a teoria é muito importante ser compreendida e utilizada como um instrumental científico de interpretação da realidade para interpretá-la e poder transformá-la. A juventude, ela precisa conhecer em que ponto da história nós estamos na luta de classe. Tanto para não cair no fanismo, quanto não cair no pessimismo. Porque as massas vão se mexer.
pelas próprias contradições do capitalismo. Los movimientos sociales son el motor de la historia en realidad, ¿no? Las fuerzas sociales en general y a pesar de ser diversas y a pesar de que en algunos casos se trate de una selva y en otros de una minera y en otros de un yacimiento petrolero o de cualquier otro tipo de riqueza en el lugar, las maneras de pelear pueden ser diferentes, todo, pero es un mismo proceso que está articulado. Los pueblos tienen derecho a rebelarse, los pueblos tienen derecho a revolucionarse, los pueblos no se pueden conformar con las migajas que las clases dominantes nos quieren ofrecer. Los pueblos tenemos derecho a construir un otro mundo y que construir ese otro mundo es posible, porque todo esto está sustentado en una formulación coherente. Allí radica la enorme importancia de Dialéctica de la Dependencia, del aporte de Rui Mauro Marini a la explicación de este capitalismo, a la explicación de las posibilidades de una revolución latinoamericana. A teoria marxista da dependência, ao afirmar o caráter dependente dos países latino-americanos, continua atual para entender as causas das desigualdades sociais no Brasil e para propor a sua superação. O aprofundamento da dependência brasileira pode ser compreendida por fatos da atualidade. 500 corporações vinculadas ao sistema financeiro internacional controlam quase 60% da produção global, empregando 3% da mão de obra. Está em curso uma nova redivisão internacional do trabalho e da produção agrícola, que impõe ao Brasil ser apenas produtor de soja, carnes, celulose e etanol. O monopólio do dólar como moeda de intercâmbio de mercadorias no continente. As remessas de lucros das corporações transnacionais. A apropriação e expropriação dos recursos naturais como a última fronteira de acumulação do capital. Superexploração do trabalho. A precarização da mão de obra. O esvaziamento dos espaços de luta do mundo do trabalho. Subimperialismo. O uso de nossos territórios e de nossas economias por empresas transnacionais para a expansão e controle de outros mercados. A privatização e a desnacionalização das empresas que atuam nos setores estratégicos das economias latino-americanas. Entonces, en fin, creo que esas cualidades humanas, en este caso, iban acompañadas de grandes cualidades intelectuales, de grandes cualidades políticas, y esta fusión entre cualidades humanas y cualidades teóricas y políticas, desgraciadamente no se dan muy seguidos en el género humano. Y creo que las nuevas generaciones que lo están conociendo, las nuevas generaciones que no tuvieron la suerte de convivir con él, en la medida en que van buscando, van queriendo saber cada vez más de él, no solo del teórico, no solo del intelectual, no solo del revolucionario, sino también del Rui Mauro humano, van a encontrarse con muchas sorpresas en ese terreno, porque Rui era realmente sorprendente en todos sus terrenos. Romper os elos da exploração é a tarefa histórica de nossas gerações. Com Rui Mauro Marini, nas lutas do povo pelo fim da opressão, construiremos uma América Latina livre da exploração. A bandeira da liberdade é a que tremulará em todo o continente.